Parando o estudo também lembrei de um estudo. Na verdade, eu não sei se, se eu já participei de um estudo que o Paulo nos compartilhou esse estudo, mas o fato é que eu tenho esse estudo aqui em casa. O Paulo me passou algum tempo atrás, eu tenho alguns estudos. Então, ontem, preparando o estudo, eu também pude pegar esse estudo do Paulo e pegar várias referências de lá, que é um estudo sobre soberania de Deus, né, sobre senhorio de Cristo. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês, né, e até sobre senhorio de Cristo, né, sobre como às vezes a gente quer controlar a nossa vida e que isso não tem efeito nenhum, né? Até por isso a gente começou lendo o Salmo 127, eu vou ler os primeiros versículos de novo, tá ok? Salmo 127, no versículo 1 fala assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Só até aí, irmãos. Então, os dois primeiros versículos falam muito dessa questão do controle, né? E depois ele vai falar, né? Até os filhos são herança do Senhor, né? Até os filhos estão sob o controle de Deus, né? Não cabe ao homem gerenciar isso. Mas é muito interessante, né? Que ele fala que se o Senhor não edificar a casa, né, em vão trabalham os que edificam. Se ele não guardar, em vão vigia a sentinela, né? Então, está falando de um controle humano que se torna vão se o Senhor não tomar esse controle, né? Se o Senhor não estiver agindo, né? Por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente gaste nosso tempo, a nossa força, né? E a gente queira falar que nós temos as nossas conquistas, o nosso dinheiro, aquilo que eu conquistei, né? A Bíblia fala exatamente o contrário, né? Que por mais que eu trabalhe, por mais que eu durma tarde, se o Senhor não estiver atrás disso, se isso não for obra do Senhor, isso é vão. Isso não tem valor nenhum. Isso não tem propósito nenhum. E eu estou lendo, irmãos, não sei quem já teve a oportunidade de ler o Livro dos Mártires. É um livro bem antigo. Ele foi escrito lá em... A primeira edição dele foi de 1500 e pouquinho, né? É engraçado a gente falar, né? Que o Cabral estava chegando aqui no Brasil e esse livro estava sendo escrito, né? Em 1500. Nosso país nem tinha sido descoberto, né? E esse livro já estava sendo escrito sobre a história de pessoas que morreram pela fé que professavam, né? E lendo as páginas desse livro, né, aquilo que o Paulo nos fala, né, que a gente está na pior geração de cristãos de todos os tempos, isso só se confirma quando eu leio esse livro, porque fala assim de pessoas que sofreram perseguições terríveis e sofreram mortes horrendas assim e mesmo assim não negaram a Cristo, não negaram aquilo que eles tinham visto, né? E por tão pouco, né, nós dessa geração a gente nega Cristo, né? Às vezes é por causa de um trabalho, de uma oportunidade, de vergonha, né? E aquele povo ali, eles tinham plena consciência de quem era a vida deles, né? Quem estava no controle da vida deles. Porque se eles tivessem alguma dúvida, na primeira... como é que chama quando a pessoa fala? Na primeira tortura, a Ana está aqui do lado para me lembrar quando Débora. Na primeira tortura, eles iriam desistir, né? Se eles não tivessem plena convicção de quem estava no controle da vida deles, a quem pertencia a vida deles, né? E eles não tinham dúvida nenhuma, né? E tem vários relatos, né? Quem tiver a oportunidade de ler é muito bom. E é muito legal que é um livro bem histórico, assim, com fatos históricos, né? Então, depois eu sempre dou uma pesquisada no Google para ver a história mais ampla, né? Porque às vezes ele passa rapidinho pela pessoa, né? Só contando. E é interessante que tem muitos registros na história do que aconteceu de fato, né? Então, às vezes o mundo quer negar, né, que existiu perseguição de cristãos, que o Coliseu foi usado para isso, só que existem fatos históricos quanto a isso, né? Então, essas pessoas elas viram algo que talvez essa geração não tenha visto, né? Experimentaram algo que a gente não experimentou, porque elas tinham uma convicção gigante, né? Não tinham dúvida alguma de quem era o Senhor da vida delas, né? E a gente vê ao longo da humanidade, né, a humanidade caminhando para passar o controle das suas vidas para o próprio homem, né,
E, na verdade, não é nem passar o controle, é passar uma sensação de controle, né? Desde coisas mais complexas até coisas mais simples, né? Se for olhar nas coisas mais complexas, né? Por exemplo, né? Antigamente existiam reis, né? Não eram presidente, né? Então o rei era escolhido por Deus lá no, se você olhar no Antigo Testamento, né? Deus trazia a palavra um profeta, o profeta ia lá e dizia, ó, Saul, você é o rei, depois Davi. E de repente surgiu a democracia, né? Seria o homem agora passando a ter o controle sobre a escolha dos seus governantes, né? E não que seja contra a democracia, eu acho que esse é um assunto para outra, talvez uma tertúlia, né, Paulo? Mas talvez seja o melhor método para uma sociedade corrompida, porque você pulveriza o poder e evita a criação de tiranos, né? Mas o fato é que traz uma sensação de controle que não é real, né? Porque mesmo a democracia, né? Você não é a pessoa que está no controle, né? A democracia é pela descrição, né, da democracia, é o controle da maioria, né? A maioria escolhe, não é você que escolhe, é a maioria. E mesmo assim, a maioria, muitas vezes, controlada por uma minoria que manipula aquela maioria para colocar alguém no poder, né? Então, mesmo a tão aclamada democracia, você vê, não é o controle, né? É uma sensação de controle que é trazida ao ser humano e que de fato não é real, né? Não existe esse controle. Mas parece que a humanidade, né, o diabo quer de qualquer jeito que as pessoas tenham a sensação de que elas estão no controle da sua própria vida, que eu controlo, eu escolho quem está no poder. E a gente vê isso ao longo dos anos piorando, né? Eu acho que não é a exclusividade dessa geração piorar, né? Mas cada vez vai piorando, vai ficando mais claro isso, né? Em coisas simples, por exemplo, né? Antigamente a gente tinha, acho que o Thiago falou isso, né? Você era criança, você queria assistir um desenho, passava naquele horário, né? Naquele exato horário de manhã, você tinha que acordar mais cedo para assistir, porque depois era só amanhã ou só semana que vem. Hoje não, você já tem um controle sobre o que você vai assistir. Você abre o Netflix ou o Amazon, você escolhe o que você vai assistir na hora que você quer. Você escolhe a música que você quer ouvir, você não precisa mais esperar sair o CD e comprar aquele CD que você tanto queria ficar escutando até ele furar, né? Porque você demorou para chegar aquilo. Então, até nas coisas simples, o mundo quer nos dar uma sensação de controle, quando na verdade alguém está controlando você, né? Se você olhar lá na Netflix, não é uma lista de filmes, vocês já perceberam isso? Ele coloca as principais escolhas para você. Ele está escolhendo para você de acordo com seus gostos. Será mesmo que é de acordo com seus gostos? Ou ele está pegando alguns que ele quer deixar em evidência, está deixando lá em evidência, e por mais que você role a página, ele aparece lá. No YouTube é a mesma coisa, aparece lá propagandas que teoricamente seguem o seu gosto, mas será que seguem mesmo? Será que eles não colocam algumas coisas que eles querem vender, algumas pessoas que patrocinaram? Então, até nas coisas simples, né, a humanidade quer dar a sensação de controle ao ser humano, né? Mas na verdade, muitas vezes, a maioria das vezes, não é o ser humano que está controlando, né? Nunca é o ser humano, alguém está controlando por ele, né? Então, esse é o detalhe, né? Se você não está sob o senhorio de Cristo e ele não é o seu senhor, alguém está sendo seu senhor e não é você. Porque a gente olha até alguém fala, não, eu tenho a livre escolha, né? O livre arbítrio, eu escolho. Você for olhar, as pessoas, até as pessoas que falam isso, têm essa sensação de ser livres e ter uma livre escolha, elas são influenciadas pela cultura em que ela está inserida. Se ela nasceu no Brasil, se ela nasceu na Índia, ou se ela nasceu em outro país, ela vai ter escolhas diferentes. Então, não veio dela mesmo, né? Foi de uma criação que ela teve, de uma cultura que ela está inserida, né? Então, o ser humano, ele por si só, ele não é livre, ele não tem o livre-arbítrio, a livre escolha. Por mais que ele ache, ele está sendo controlado por algo, seja pela criação, seja pela forma que ele foi, na cultura que ele foi inserido, né? E às vezes, né, então, a pregação sobre idolatria do Tiago, né, às vezes são os ídolos que nos controlam, né? A gente é controlado pelo dinheiro, pelo trabalho,
E no controle no sentido de que aquilo ali domina a nossa vida e domina as escolhas que a gente faz, as negações que a gente faz. Ou, eu abro mão de ir na igreja para fazer isso ou para fazer aquilo. E isso passa a tomar o controle das nossas vidas, né? Dando a sensação de que eu tenho controle, né? No trabalho, lá na empresa, eu escuto muito isso. Você é o protagonista da sua carreira. É uma coisa tão que soa tão vago, sabe? Você tem que ser o protagonista da sua carreira. E soa tão vazio, né, da gente. E às vezes a gente cai nessa, né, do mundo, de que eu sou o protagonista, eu decido, eu escolho. E de fato, muitas vezes é o dinheiro que está fazendo isso, é o trabalho. Às vezes é um diagnóstico, né, que você tem do médico, de alguma doença, de algum problema que você tem, e aquilo ali passa a dominar a sua vida, a mudar o seu ânimo. Você fica nervoso por causa daquilo. Aquilo ali, você já não tem mais alegria, não tem felicidade, não tem alegria de viver, não tem mais a alegria da salvação vai embora, porque aquilo ali passa a dominar, passa a tomar o controle da sua vida, né? Aquilo ali te controla, aquilo controla as suas decisões, o seu ânimo, é, e até as pessoas próximas a você, né? Você começa a agir diferente. Então, seja os ídolos, né? Como o Tiago fala, o trabalho, enfim, diagnóstico, alguma coisa. Isso é terrível, né? Quando essas coisas controlam a gente e o mundo querendo disfarçar isso de um autocontrole, de um controle pessoal, de que eu tô no controle da minha vida, que eu sou o protagonista, né? E, enfim, então, estou falando tudo isso, né, irmãos, porque Deus tem falado muito sobre isso, né? Eu particularmente tenho a tendência muito de ser controlador, né, de querer controlar tudo. E quem é assim gosta muito de rotina, né? Não sei quem é assim também, né? Mas eu particularmente gosto muito da rotina, do dia a dia. E quando sai alguma coisa fora da rotina, isso é terrível para mim. E Deus tem falado isso sobre mim, né? Por que você gosta da rotina? Você gosta de estar no controle das coisas. E isso acaba dominando a nossa vida. E de repente sai um pouquinho do controle, né? Isso causa um estresse, isso começa a controlar a nossa vida, né? E Deus tem falado que não, que se Ele é Senhor de tudo. Não é só Senhor de algumas coisas, das coisas simples, ou só Senhor das coisas complexas e deixa simples comigo, mas Ele é Senhor de tudo, né? Então, quando Deus entra na nossa vida, Ele não pode entrar somente na sala, né? Ele tem que entrar na sala, no quarto e até no porão, naquela caixinha mais escondida que só você sabe que existe, Ele também entra. Passa a ser Senhor de tudo, né? A gente não pode viver sobre dois senhores, né? A Bíblia fala sobre dois senhores, fala sobre Deus e o dinheiro, né? Ele coloca nesse pé de igualdade, vamos dizer, entre aspas, né? Mas várias outras coisas às vezes nos tornam, querem tomar o senhorio das nossas vidas, né? E às vezes a gente deixa e pelo nosso jeito de ser e está errado. Como cristãos nós temos que entender que Jesus é o Senhor de todas as coisas na nossa vida. A gente não pode guardar uma caixinha ali no nosso porão da vida, né, e falar, não, isso aqui é meu, isso aqui ninguém toca, nem Deus, isso aqui é por conta própria. Às vezes a gente não pensa, não expõe com palavras isso, mas a gente tem agido assim, né, e a gente pode ver muitas vezes o nosso comportamento, né, quando alguma coisa sai do nosso controle, quando alguma coisa sai do meu plano A, do meu plano B, o plano C, né, que às vezes a gente bola, se não der certo isso, eu tenho plano B e C, e às vezes Deus permite todos os planos A, B e C vão por água abaixo para de fato mostrar para a gente que eu não tenho controle sobre a minha vida. Eu não tenho, por mais que eu faça planos e esteja organizado, se isso não partir de Deus, se isso não começar, passar e terminar em Deus, isso vai ser vão, como diz lá o Salmo, né? Então, irmãos, queria compartilhar algumas palavras, algumas passagens, né? Algumas que estão lá no, no estudo que o Paulo passou sobre o senhorio de Cristo, algumas outras também, para a gente ir compartilhando sobre isso, amém? Vamos abrir lá em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, tá? Provérbios 9, 10 diz assim:
o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Então, o autor de Provérbios aí, ele fala algo muito forte, né, que vai contra o curso desse mundo, né, que ele fala que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, né? Então, se você quer ser sábio no mundo, né, com os olhos do mundo, é quanto mais você conhece, tem conhecimento de si mesmo e conhecimento de coisas externas, né? Quando, na verdade, o provérbio está falando que ó, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E o temor não é no sentido da gente ter medo dele, né? Mas é no sentido de uma reverência, de eu não querer ofender, eu saber exatamente quem é o meu Senhor, conhecer esse meu Senhor, né? Por isso a importância de conhecer a Deus, o caráter de Cristo, né? O caráter de Deus que vai sendo conhecido por nós, né? À medida que ele vai falando. E então esse temor é essa reverência, né? Ele é o meu Senhor. Eu não quero ofender ele, não quero ir contra a vontade de Deus, não quero ir contra a vontade de Cristo na minha vida. E isso é o princípio da sabedoria. Então, parte dele, né? Parte de conhecer a Deus e conhecer o propósito eterno dele, que é nos fazer semelhante a ele, e conhecer as ações que ele prepara para nós agirmos. Esse é o princípio da sabedoria, né? E em Gálatas 2:10 fala o seguinte: Gálatas 2:20, perdão. Fala assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então aí, mais uma vez falando da questão do senhorio. Se eu estou crucificado com Cristo, vamos dizer assim, uma premissa de quem está crucificado é que ele não tem controle sobre a vida dele. Alguém tomou, pôs ele ali na cruz e ele não pode se mexer. Ele não pode sair dali, não tem controle mais sobre suas ações, sobre a sua vida, mas agora alguém tem esse controle, né? E em Gálatas o Paulo está falando: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Ele vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus. Então aí a questão, né? E Hebreus depois, vocês podem ler, 11:6 fala, né, que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Porque sem fé, como que a gente vai viver segundo um senhorio de Cristo, sem a gente ter fé nele, sem a gente depositar a nossa confiança de que ele vai preparar todas as coisas, todas as obras para que a gente ande nessas obras, né? Então, essas passagens nos mostram, né, que eu não tenho mais, se eu sou de Cristo, se eu estou em Cristo, não tenho mais domínio, não tenho mais a minha opinião, não tenho mais o meu querer, a minha vida, o que eu acho para minha vida, o meu controle, mas agora é ele que controla a minha vida, né? E porque a fé, viver pela fé, né? Então eu já falei isso aqui, né? Tem uma música eu acho, do Paralamas do Sucesso, né? Aquela banda secular, mas a música é muito legal porque ela traz uma realidade que às vezes o mundo não enxerga. Que ela fala assim, a arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê. E de fato, você olha para o mundo, o mundo tem falado muito sobre fé. Não, vive da fé. Não, vamos pela fé. E não sabe nada do que está falando, porque a fé é tão vaga que está se falando, né? Que parece que a fé é aquele pulo no escuro, né? Não, vou pela fé. E pela fé, vamos embora. Mas a fé ela exige, né? A palavra fé exige um complemento. Fé em quê? E a Bíblia está falando, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé em quê? Sem fé em Cristo, sem fé em que eu estou nele, né? Que agora eu estou crucificado, não vivo mais eu, mas ele vive em mim. Não estou sob o meu controle, mas agora ele vive através de mim. Ele toma o controle da minha vida. Então, por mais que agora eu queira controlar, eu estou indo contra o mandamento de Deus, eu estou indo contra um princípio de Deus, estou quebrando um princípio se eu quero controlar a minha vida, se eu quero tomar as rédeas da minha vida, porque agora eu sei que Ele vive em mim, né? Que Ele é quem toma esse senhorio, né? Então não vivo mais sobre as coisas deste mundo, né? Não vivo mais sobre o meu controle, mas vivo na fé do Filho de Deus, meu Senhor. Lá em 1 João
1 João 2, a gente vai ler duas passagens, 1 João e depois em Efésios. Primeira João, capítulo 2, versículo... Peraí. 1 João 2, versículo 6. Reforça isso, né? Fala, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. E em Efésios 2, do 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, essas passagens elas reforçam, né, que o senhorio de Cristo, a fé, ela exige um complemento, né, que eu tenho fé em algo, né, não é algo escuro, né. Na verdade, pela fé, eu enxergo melhor do que sem ela, né. Eu estou enxergando melhor do que sem a fé, só pelos meus próprios olhos naturais, né. Então, não é um pulo no escuro, não é um tiro no escuro para tentar acertar o alvo, pelo contrário, agora eu enxergo melhor e agora eu tenho o alvo em mente, né? Então, em Efésios falando, né? Porque somos feituras suas, criados em Jesus Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Então, ele fala que as boas obras elas são preparadas em Deus, né? Então, agora é Ele que prepara as boas obras, né? Então, aí vai um ponto importante, né? Do senhorio de Cristo, né? Do controle não está em nossas mãos. Que esse versículo ele mostra uma oposição à negligência, né? Porque às vezes a gente tende a falar, beleza, então Jesus é o Senhor, então você é negligência, deixa. A gente escuta muitas frases, né? Larguei mão, agora é só Deus, ou uma muito comum, entreguei para Deus. Ele assunto, tem um assunto lá, agora entreguei para Deus. Só que na verdade esse entreguei a Deus é porque fez tudo o que tinha que fazer, né? Bateu cabeça, tal, nada deu certo, entreguei para Deus. E então, às vezes o senhorio de Cristo, né, as pessoas podem confundir e achar que isso é uma negligência, né? Que a gente larguei para Deus, então deixa que Deus resolve, Ele é o Senhor. E não, pelo contrário, porque agora nós conhecemos o nosso Senhor, agora nós somos muito responsáveis por isso, né? Então, o senhorio de Cristo faz exatamente, nos traz um entendimento, uma consciência exatamente o contrário de uma negligência. Agora eu conheço meu Senhor. Eu sei o que Ele quer e eu sei as boas obras que Ele preparou para que eu ande. Agora, se eu não andar nas boas obras que Ele preparou, aí eu vou ter um problema. Então, eu tenho que ser responsável pelas boas obras que Ele prepara para mim. Só que é importante eu saber quais são as boas obras. E aí é a importância de eu conhecer a Cristo, o conhecimento de Cristo, né? Dele se mostrar a mim, se revelar a nós e a gente não ser negligentes com isso. Porque tendo a fé em Deus, eu vou enxergar aquilo que Deus quer que eu enxergue, não mais aquilo que os meus braços podem alcançar, não mais aquilo que a minha vista pode alcançar, mas aquilo que os olhos de Cristo quer que eu alcance. E as boas obras que Ele quer que eu ande, não mais as boas obras que eu ache, né? Às vezes o Paulo fala muito isso, né? A gente peca por omissão, mas também por comissão, né? Da gente querer fazer muita coisa e achar que Deus está se agradando daquilo, quando na verdade, se a gente se atentar, Ele vai estar nos mostrando outra coisa para fazer. Eu quero que você faça isso, eu quero que você siga esse caminho. E não o que eu acho que é certo. Eu não posso medir o mundo e medir as obras com a minha régua, com aquilo que eu acho que deve ser feito, com aquilo que eu acho que deve ser, com aquilo que eu acho que é o melhor para minha família, ou com aquilo que eu acho que é o melhor para a minha congregação ou para as pessoas. Porque senão eu vou estar querendo tomar o controle, eu vou estar querendo usar um Deus onipotente para satisfazer o meu controle. Porque aí eu vou querer usar todo o poder de Deus para se reverter em meu favor ou reverter naquilo que eu acho que deve ser importante. Quando, na verdade, Deus ele é onipotente, com certeza, a Bíblia fala disso, mas ele é soberano.
ele não é simplesmente, eu não posso simplesmente pegar o poder de Deus e converter ele em meu favor, nas minhas vontades, nos meus desejos, nos meus anseios, naquilo que eu acho que é bom para mim, naquilo que eu acho que é bom pela minha família. Não posso chegar para Deus e falar, eu exijo que você faça isso, ou em minha palavra. Por isso que, né, a gente aprendeu, né, em nome de Jesus Cristo, amém, no final da frase é a gente colocando no final da nossa oração aquele a quem nós estamos prestando contas, né? Então, se eu ponho em nome de Jesus, amém, no final da minha oração, é porque toda a minha oração diz respeito a Cristo, sobre os interesses dele. O Paulo falou isso, né, sobre quando a gente passa um papel, né, para alguém ir e assinar um documento no nosso nome, né? Aquela pessoa está assinando o documento em nome de Pedro, né? Então ela tem uma procuração para fazer isso, né? Então, uma oração é uma procuração. Eu estou fazendo essa oração sobre os interesses de Cristo, né? Por isso que o Pedrão aí sempre nos traz isso na terça-feira, né? Que não seja os nossos interesses, né? As primeiras orações que a gente faz, uma delas é para que Deus tire os nossos próprios interesses ali das cargas, né? Quando a gente trazer uma carga para oração, seja um interesse de Cristo, aquilo que Ele colocou no nosso coração, porque Ele é Senhor. Não posso achar que o poder dele está à minha disposição para fazer o que eu quero, o que eu acho de melhor, mas na verdade o poder dele está à disposição dele para fazer aquilo que é a prioridade para Deus, aquilo que Ele quer fazer naquele momento, né? E Ele nos deu o privilégio de ser participantes disso, né? Dele nos compartilhar conosco a vontade dele, de preparar boas obras para que a gente ande nessas boas obras, né? Ele nos dá o privilégio, né, disso. Mas voltando, né, irmãos, então o senhorio de Deus não é uma negligência, né? Eu não posso, entreguei para Deus. Pelo contrário, Ele nos traz uma responsabilidade de fazer aquilo que Ele nos coloca para fazer. Então, eu sou responsável agora por algo que Deus tem colocado para a gente fazer, para algo que Ele tem colocado no nosso coração, seja para fazer uma ação, seja para interceder. Então, eu sou responsável por aquilo, né? Um exemplo disso é a vida de Noé, né? Ele fez exatamente, né? É engraçado que tem até, eu acho que nos Estados Unidos eles reproduziram a arca, né? Porque tem instruções tão detalhadas de como era para fazer a arca, que até hoje em dia eles conseguiram reproduzir a arca seguindo o Antigo Testamento, né? Seguindo a Bíblia. Porque Deus colocou todas as instruções para que Noé fizesse, ou seja, Deus preparou todas as coisas para que Noé andasse nesses caminhos, né? E Noé poderia ser negligente e falar, não, chover, não vai acontecer isso, cair água do céu, nunca vi isso. E ele nunca tinha visto, de fato, né? E poderia ser negligente com isso, mas não, ele andou naquilo que Deus preparou. Ou ele poderia ser muito comissionado, né? Deus pensou em tal coisa, vou mudar um pouquinho aqui o projeto, 2 de cada animal, vai que um morre, né? Vamos, os animais mais importantes, vamos trazer outros casais de animais, mas não, ele fez exatamente aquilo que Deus queria que ele fizesse. E por essa razão a gente está vivo hoje, né? Porque a humanidade ali continuou, né? Deus teve misericórdia de Noé e sua família, da humanidade, colocou todos na arca. E quando eles estavam no barco, né, eles estavam ali, não à deriva, né? Não indo para qualquer direção, mas indo para onde que Deus queria que ele tivesse, né? E quando foi para sair da arca, a mesma coisa. Deus ouviu de Noé o que era para fazer, para mandar um animal primeiro, para ver se tinha terra seca. E ele seguiu tudo aquilo que Deus mandou ele fazer. Ele não foi negligente, nem fez mais do que era para fazer, né? Então, Noé é um grande exemplo disso, né? De que ele estava, de fato, no caminho, né? Então, ele era responsável por aquilo, né? Não foi negligente, né? Então, tem até uma música bonita do Palavra Antiga que fala que esperar em Deus é sempre caminhar. E, de fato, é isso, né? Porque, às vezes, a gente pensa que o senhorio de Cristo nos manda ficar parados, né? Mas, pelo contrário, como a gente vai conhecendo a Deus, né? A gente vai sempre caminhando na direção que Ele prepara para nós. Mas isso, o senhorio de Cristo não nos leva a travar, né? Mas, pelo contrário, a gente sempre caminha e a gente sabe para onde que a gente tem que ir, não porque é a minha vontade, mas porque eu conheço a vontade do Pai que está falando para eu ir para tal direção.
Então, irmãos, que a gente nunca confunda, né? Quando a gente falar de senhorio, de Cristo, quando a gente falar que o controle não está mais em nossas mãos, que a gente não confunda isso com negligência, mas que a gente entenda e discirna, tenha o discernimento de Deus do que é para fazer, do quando, do como, e assim andar caminhando sempre em direção ao alvo, né? E agora, pela fé, eu enxergo o alvo como nunca antes eu enxerguei, né? Antes estava tudo turvo, eu enxergava vários alvos. Minha vida profissional tem que ir para um lado, só que isso ia em contraposto à minha vida pessoal, de casamento, que ia em contraposto com a vida da igreja. Então era uma série, né? A vida da pessoa nas trevas, uma série de alvos e de direções e de prioridades, e tá tudo uma bagunça, né? E, e não consegue seguir, se vai para um lado, né? A gente vê muito, né? Pessoas bem-sucedidas às vezes no trabalho que tem uma família destruída, tem filhos problemáticos e vice-versa, né? Então, caminhar com Deus não é ser negligente, falar, agora é tudo com Deus, então não vou controlar mais nada, mas agora é entender que as prioridades vêm dele, né? Até eu aprendi muito com nossos irmãos chilenos, né? Que eles falavam que a gente muitas vezes faz uma lista de prioridades, né? E a gente, como cristão, a gente tem a tendência de falar, não, Deus é o primeiro da minha lista, né? Então, vem Deus, depois tal coisa, e ele sempre falava, Deus não está na nossa lista de prioridades, ele está acima disso. Ele faz a lista de prioridades. Esse é o detalhe. Eu não posso nem ser muito evangeliquez e falar, Deus é a minha prioridade número 0, né? Mas não é por aí. Ele faz a lista de prioridades, não sou eu, né? Amém? Vamos abrir lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Filipenses. São passagens aí que fala do senhorio de Cristo, né? Fala assim, Filipenses 2:11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Confesse, né, Paulo? Não confessará. Confesse, já acontece, né? Não é algo futuro. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Estamos falando do senhorio de Cristo. Toda língua confesse que ele é o Senhor. E depois Paulo falando, né, que vocês elogiando os irmãos, né, que eles sempre obedeceram, não só na presença dele, né, e falando para operem a vossa salvação. E esse operar a vossa salvação seria isso, agir segundo aquilo que Deus coloca para a gente agir, ser responsáveis mediante aquilo que Deus tem nos mostrado, né? Interessante, né, no livro dos Mártires é isso, né? É algo tão forte no coração do cristão que mesmo sob tortura ele não consegue negar, porque é igual você tá vendo aí que a parede aí é branca, né? E alguém fala, fala que é verde. É tão forte o que você está enxergando que você não consegue falar, não, é verde, sem rir, né? É verde, porque é forte, né? Então aquilo que os irmãos enxergavam e que a gente enxerga hoje é tão forte que a gente, por mais que eles estivessem torturados ali, eles não podiam negar, porque é algo que eles viram. Eles sabiam que se eles estivessem negando era falso. Não fazia sentido eles exporem isso. Então, era algo muito, muito forte, né? A nossa oração é que a gente seja assim também, que Deus, ele nos revela, isso é fato, né? Mas que ao ele nos revelar que a gente não seja negligentes com isso, mas seja algo tão forte que a gente não possa sair palavras que neguem o que a gente viu, que é algo tão real quanto o céu ser azul, quando a parede aí ser branca, né, que a gente não consegue negar, né? E lá em Romanos 14, irmãos,
Diz assim, também sobre senhorio, vem lá do estudo do senhorio de Cristo, né? Porque se vivemos para o Senhor, se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos quanto dos vivos. Então, falando mais uma vez disso, né, que é reforçado pelos mártires, né? Se a gente vive, é pelo Senhor. Se vamos morrer, é pelo Senhor. Tem uma passagem, até ia ler aqui, mas vou ler outra passagem do livro no final. Mas falando de um casal, né, que o marido estava sendo torturado e a esposa, de repente, falou, não, por favor, por mim, né, negue e tal. E quando tiraram a mordaça dele, em vez dele negar, né, ele começou a repreender a esposa sobre o que ela estava falando, né? E no final ele acabou sendo morto, né? E ela se arrependeu disso e foi morta também porque não negou, né? Então, uma exortação de um irmão ali no caso do marido, né? Mostra também, né, a importância da gente estar congregando, né? Porque muitas vezes a gente vai pelo dia a dia, enfim, pelo mundo tá sufocando, muitas vezes pode ser de um irmão começar a negar aquilo mesmo que ele já viu. O senhorio de Cristo, né? Ele começa, será que é isso mesmo? Será que tem que andar nesse caminho mesmo? Não tem um caminho um pouquinho mais largo, né? E aí cabe a nós, irmãos, né, exortar. Não, peraí, não tem caminho mais largo, não. O caminho é estreito, né? Vamos por aqui, ó. É esse o caminho, né? Então mostra a importância também, né, do senhorio de Cristo. Ele é Senhor das nossas vidas. Ele nos mostra o caminho e ele é tão misericordioso que ele coloca também pessoas, né, para que a gente possa andar nessas boas obras juntos, né? Que ele pode preparar para todos nós a gente andar junto e um animar o outro, né? E um exortar o outro e um corrigir o outro quando for o caso, né? Como aconteceu muitos irmãos que estavam ali sofrendo, né? Porque às vezes não é um sofrimento igual esses irmãos e por muito menos, né? A gente tem falado da pior geração de cristãos, infelizmente, mas por coisas muito menores às vezes a gente desiste, né? E glória a Deus que ele é tão misericordioso que mesmo nessas situações, né, ele coloca pessoas para nos ajudar e nos corrigir e, e a gente poder enxergar de fato o caminho direito, né? Então Romanos aí está falando sobre isso, né? Sobre essa questão, né? De 8 e 9. A gente já leu, né? Romanos. Foi para isso que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos quanto de vivos. Né? Então quando a gente fala de receber a Cristo, a gente fala disso, né? A gente recebe a Cristo, a gente não recebe somente um Salvador, né? Que nos salva dos nossos pecados, que nos guia à vida eterna, mas a gente recebe um Senhor, né? Que agora Ele é Senhor da nossa vida, agora Ele nos guia à vida eterna segundo o caminho e as boas obras que Ele prepara para que a gente ande, né? E para que a gente ande, não fique estático, parado, né? Por isso, receber a Cristo é muito forte, né? Até a gente tem sempre aprendido sobre isso, né? A gente evitar usar a palavra aceitar a Deus, aceitar a Cristo, né? E usar a palavra receber a Cristo, porque receber traz uma implicação muito maior, né? Porque se eu recebo uma coisa, eu não tenho opção de tirar lá, igual eu falei, a caixinha lá do porão, né? Essa caixinha aí não vai mexer. O aceitar, né? É igual o mundo moderno, né? A gente vai num restaurante ou McDonald's da vida, né? Você aceita um Big Mac? Sim, eu aceito, mas tira o picles, tira o ketchup e tudo vai sendo modelado à minha maneira, né? Você aceita tal coisa? Aceito, mas com menos açúcar, e parece que eu posso tirar alguns detalhes, né? Agora, quando o aceitar Cristo às vezes parece isso, né? Aceita Jesus? Tá bom, aceito, né? Não mexe, né? Não toca nesse ponto de financeiro, não toca nesse ponto pessoal, tudo bem, aí eu aceito. Parece que dá uma opção para a pessoa de tirar alguns detalhes, né? Essa área não, essa área não. E quando na verdade não existe essa opção na Bíblia. Se nós recebemos a Cristo, nós recebemos o senhorio completo das nossas vidas. Eu não tenho opção de falar aqui não, ali não, mas agora eu recebo Cristo e Ele é Senhor completamente da minha vida. Se eu quero guardar uma área para mim, eu vou ter sérios problemas, né?
E talvez vai ser nessa área que Deus vai mais nos tratar, porque é essa área que eu estou guardando para o meu controle, para aquilo que fica sobre o meu poder de ação. E Deus, pela misericórdia dele sobre os filhos, ele vai te tratar naquela área, né? Então, o Tiago sempre fala, né, que a gente aprenda rápido, né, que a gente não precise de um tratamento longo e doloroso para a gente aprender que ele é Senhor das nossas vidas em todas as áreas, né? Que a gente não guarde para nós aquela caixinha, aquele segredo mais escuro que eu não quero mostrar nem para Deus, eu não quero que ele mexa naquele caso, mas que a gente de fato entenda que ele é Senhor de todas as coisas, né? E enfim, ele é soberano, né? E como soberano ele vai trazer esse senhorio sobre as nossas vidas, né? E isso vai trazer arrependimento para as nossas vidas, né? Então a vida do cristão é uma vida de constante arrependimento. Que à medida que o Senhor da nossa vida vai nos mostrando coisas, né? Vai ampliando o nosso campo de visão para a nossa própria vida, ele vai trazendo arrependimento. E a gente vai se arrependendo dessas coisas e prosseguindo para o alvo, né? Então, o senhorio de Cristo é um senhorio, é algo que vai trazer a vida de constante arrependimento, né? Vamos ler mais 3 versículos, irmãos? Vamos lá em Lucas, capítulo 6, 46. Lucas 6, 46 diz assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras, observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Aí falando, né, ele começa com uma pergunta, né? A quem chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então, é muitas vezes que a gente está chamando Deus de Senhor, né? Mas a gente está querendo simplesmente o poder dele, não o senhorio, né? Ele fala, né, da casa sobre a rocha. É interessante que ele nem fala de pessoas que não ouviram, né? Mas ele fala daquelas que ouvem e praticam, e fala daquelas que ouvem e não praticam, né? E Mateus 7, 21 ao 23, diz assim. Mateus 7, 21. Diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então é uma palavra muito forte, né, irmãos, de Cristo, né? Quando ele voltar, e muitos vão falar: Ah, Senhor, Senhor, nós fizemos isso, fizemos aquilo, né? E, e assim, é Deus dando um alerta, né? Não é falar da boca para fora, simplesmente chamar Deus de Senhor da boca para fora, e nossa vida está sobre o nosso senhorio, sobre o meu controle, né? Mas é fazer aquilo que ele nos manda fazer, né? Esse é quem está nele, né? Não simplesmente aquele que fala da boca para fora, aquele que expõe, Deus é o Senhor. Mas quando a gente olha para a nossa vida, a gente está querendo controlar tudo, está querendo tomar o domínio de tudo, está querendo ir contra tudo aquilo que a gente viu e que Deus nos mostrou, né? Então, e estamos criando uma casa sobre a areia, né? Que vai entrar em ruína, né? Então, irmãos, que a nossa oração seja essa, né? Que Deus não esteja na nossa lista de prioridades, mas que Ele faça a nossa lista de prioridades. Que eu não chame Ele de Senhor, Senhor só da boca para fora, mas que de fato Ele seja Senhor das nossas vidas, né? Isso que Deus tem falado muito ao meu coração, né? E lendo o estudo que o Paulo nos passou do senhorio, ele trouxe tantas coisas assim, né? E ele vai mostrando na nossa vida, né? Tantas coisas que a gente quer ter o controle. E glória a Deus que Ele nos ensina a não ter esse controle, porque
o final é terrível, né? Uma ruína e é Deus não nos conhecendo, né? Chegar lá e Cristo falar, aparta de mim, não os conheço. Você me chama de Senhor, Senhor, mas sua vida está totalmente o contrário daquilo que eu queria, que eu quero para você, né? Então, graças a Deus que Ele usa irmãos, que Ele usa situações, que Ele permite situações na nossa vida para que o controle saia das nossas mãos. E ao sair das nossas mãos, irmãos, que a gente não seja negligente, mas que a gente seja responsável naquilo que Deus coloca para a gente fazer, né? Então essa seja a nossa oração, né? Queria só terminar lendo uma parte do livro, bem pequenininha, e só mais um versículo, tá, irmãos? No livro dos Mártires, eles falam tem uma passagem que eles falam quando eles encontraram as catacumbas lá em Roma, que as pessoas eram enterradas em catacumbas, né, embaixo do solo e tal. E eles encontraram, né, as catacumbas e lá eram enterrados tanto cristãos que eram martirizados quanto pessoas, nossa, fugiu o nome dele, tanto pagãos, né, pessoas sem religião. E eles começaram a encontrar, né, e os corpos cristãos deslacerados, assim, sem parte do osso, né, então reforçou, né, a parte da história que mostrava, de fato, coisas terríveis acontecendo com cristãos, mas também encontraram as lápides com os epitáfios, né, e epitáfio é um escrito, né, que colocam-se nas lápides, pode ser a família que escreveu, né? Ou pode ser até a própria pessoa antes de morrer, né? Ela deixou uma vontade explícita para a família, ó, quando eu morrer, coloca lá na lápide o seguinte epitáfio. Tal, né? Eu vou ler uma passagem que fala sobre isso para vocês verem a diferença dos epitáfios entre pagãos e cristãos, né? Fala assim: tanto pagãos como cristãos enterravam seus mortos nas catacumbas. Quando foram abertos os túmulos cristãos, os esqueletos contaram sua terrível história. Cabeças separadas dos corpos, costelas e escápulas quebradas e ossos calcinados pelo fogo. Contudo, apesar da trágica história de perseguição, as inscrições inspiram paz, alegria e triunfo. Algumas delas dizem: aqui jaz Márcia, posta a descansar em um sonho de paz. Laurence a mais seu doce filho, levado pelos anjos. Vitorioso, em paz e em Cristo. Ao ser chamado, foi-se em paz. Lembremos da história de perseguição, tortura e fogo contadas por esses esqueletos ao ler tais inscrições. No entanto, seu pleno vigor pode ser notado quando as contrastamos com as pagãs, as quais carregavam escritos tais como: viva o momento presente, pois nenhuma outra certeza nos resta. Levanto minhas mãos contra os deuses que me levaram aos 20 anos de idade, embora não tenha feito mal algum. Uma vez não era, agora não sou. Nada sei sobre isso e não é da minha alçada. Peregrino, não me amaldiçoe ao passar por aqui, pois estou em trevas e não posso responder. Isso são as pagãs. Os símbolos cristãos mais frequentes nas paredes das catacumbas são um bom pastor com cordeiro em seus ombros, um navio com velas desdobradas, harpas, âncoras, coroas, vinhas e principalmente o peixe. Então, irmãos, contrasta, né, irmãos? Quando a gente vê alguém que tem um propósito, que tem um senhorio sobre a sua vida, que tem um destino muito bem certo, daqueles que vagam sem esperança por essa vida, né? Então, por mais que tenha sido um sofrimento no fim da vida terrena dos cristãos, eles foram em paz, né? O Paulo falou na semana passada, né, de um romano, né, de um romano que era cristão, né, que no momento que ele estava sendo martirizado, ele olhou para o céu e gritou vitória. O que ele estava vendo, né, irmãos? O que ele estava vendo que muitas vezes no nosso dia a dia a gente não vê, né? Então, irmãos, o senhorio de Cristo é algo muito forte, né, que a gente tem que levar muito a sério, com muita responsabilidade. Como esses cristãos que foram martirizados e que morreram em vitória, né? Apesar do mundo talvez ver como fracassados, né? Porque morreram martirizados, às vezes jovens, né? Perderam entes queridos, mas eles viram a vitória, porque eles mantiveram firme naquilo que Deus mostrava para eles. Eles não negaram aquilo que eles viram, né?
E para terminar, vamos ler Marcos 8. Versículo 34. Diz assim: E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes, Marcos 8, 34. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre essa geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém. Acho que eu nem preciso falar nada sobre esses versículos, só que a nossa oração seja que o controle não esteja nas nossas mãos, mas que a gente entenda o senhorio de Cristo e a gente viva a vida e chegue no fim dela, como Paulo falou, né? Completando a carreira, guardando a fé, completando aquilo que Deus quer que a gente complete e, em meio a tudo, né? Guardando a fé. Amém, meus irmãos? Vou pedir para a Ana fazer mais uma oração e passar a palavra para os irmãos aí. Senhor, nós te louvamos por essa palavra, Deus, que vem nos confrontar, Senhor, nos lembrar, Pai, que não nos resta outra alternativa, Senhor, senão nos sujeitarmos a Ti com todo o nosso ser, com todas as áreas da nossa vida, Senhor, experimentarmos, Deus, a soberania do Senhor, Pai, em cada área da nossa vida, Senhor. E nós queremos pedir, Deus, que o Senhor nos ajude nesse desafio, Deus, que é nos sujeitarmos ao Senhor, que obedecermos ao Senhor, Deus, sermos achados, Deus, fiéis diante do Senhor em cada área da nossa vida. Que o Senhor, Deus, com a tua graça capacitadora, nos auxilie, Deus, e nos leve a isso, Deus, a vivermos vidas 100% rendidas ao Senhor, Deus. Que o Senhor nos livre, Senhor, dessa falsa sensação de controle, Senhor. E que, de fato, nós possamos estar posicionados, Deus, da maneira que o Senhor deseja, Senhor, sendo responsáveis com aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, Deus. Esperando no Senhor e caminhando, Deus, rumo a sermos mais e mais forjados no caráter de Cristo, rumo a sermos mais e mais, Deus, motivo de glória para o Senhor, Pai. Que o Senhor continue nos inspirando, Senhor, através desses homens e mulheres, Deus, que entregaram suas vidas de forma tão triste, Senhor, tão aos olhos humanos, de uma forma tão cruel, Deus. Foram levados desse mundo, Senhor, mas que conseguiam se alegrar, Senhor, porque não enxergavam, Deus, as situações com os olhos humanos, Deus, mas estavam tão tomados pela realidade de Cristo na vida deles, Deus, que realmente não existia nada mais importante do que estar com o Senhor, Pai. Que assim sejamos nós, Deus, tomados da realidade do Senhor, Deus, nas nossas vidas, Pai. Que realmente, Deus, esse mundo não venha nos seduzir, Pai. Que esse mundo não venha, Senhor, a tirar os nossos corações de Ti, que o Senhor nos livre, Deus, de idolatria a outros ídolos, Deus, mas que somente o Senhor seja absolutamente soberano nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a entendermos que não podemos controlar nada, mas que nós possamos continuar caminhando, esperando no Senhor, glorificando o Senhor, sendo Deus, experimentando, Deus, aquela vereda do justo, que é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Que assim seja nas nossas vidas, Deus. Que nós possamos, Senhor, andar como Cristo andou, Senhor. Que nós possamos realmente, Deus, tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor, como foi lido agora, Deus. Que em cada área da nossa vida nós possamos experimentar, Senhor, o morrer para nós mesmos, para que a vida de Cristo se manifeste em nós, Pai. Te agradecemos por essa palavra. Te pedimos que o Senhor permita que ela produza frutos, Deus, na nossa vida, todos os dias, Deus, nós possamos crescer em semelhança com Cristo, em rendição ao Senhor, que nós possamos perder o controle de tudo, Deus, para Ti, experimentarmos, Deus, milagre, Deus, que é estarmos sujeitos ao Senhor, caminhando em obediência, em sujeição a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada um dos nossos irmãos, a semana de cada um, Deus, e que mais e mais nós possamos tomar a nossa cruz e seguir o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, a palavra está com
Não tô te ouvindo, Pedro. Me ouve agora? Agora sim. Vou ficar de costas para você, mas eu quero olhar para você. Tranquilo. Obrigado mais uma vez pela disposição, irmão. Obrigado por essa palavra. Tenho certeza que ela encontrará razão nos nossos corações, vai se gerar frutos. E ora a Deus que Ele siga capacitando você sempre para entregar essa palavra, esse projeto todo que temos vivido também, irmão. Você, Aninha, Deus abençoe esse lar. O Haroldo vai tocar mais uma obra para a gente. Quem tiver importado dos dízimos e oferta, os envelopes estão ali. Eu sei que muitos de nós estamos colocando cargas pelo banco, mas já segue alguns tradicionais. Amém? Depois eu vou passar alguns recados também. Cantemos. Meus irmãos, como todos sabem, dia de terça-feira é dia de guerrear, dia de batalha. E como temos falado há algumas semanas, queremos mais urgente possível voltar até aquelas reuniões de
presentes aqui na cafeteria, em qualquer lugar, que eles possam abrir os lares para a gente receber. E damos total garantia que, no mínimo, deixaremos a casa do jeito que eles entramos. Fica melhor. O que eu quero dizer é o seguinte: vamos chegar, vamos levar tudo que for necessário e vamos sair também desse ponto aqui. Não temos. Não temos. Se alguém quiser nos receber na sua casa, tem até amanhã à tarde para a gente tomar a decisão de como vai ser a noite. Tá? Os irmãos conectados, vamos lá. Aí, ó, o Paulo já se dispôs. Aos irmãos que se conectam, vamos dar nossos pulos aqui para continuar, tá? Também todos sabem da ideia que as meninas tiveram de fazer uma acampamento com as crianças. Vai ser no próximo dia 30 agora. As crianças de 14 anos e cada criança tem direito a um convidado, né? E a ideia também é que no dia seguinte, vai ser no sábado, que antecede o culto. No dia seguinte, os pais possam vir tomar café com os seus filhos também e já ficar para o culto. O Thiago, mas o pessoal lá da Colômbia está conectado, vamos bater um papo mesmo. O nosso, como chama aqui esse cara de jornal? Nosso correspondente internacional, Thiago Fonseca. Ou bem, Thiago? Tudo bem, irmãos? Como estão vocês? Irmão! Que isso, hein? E agora você habla português? Mira quem está acá. Olá, hermanos. Tá com cara. Buenos dias, Em português. poliglota. Língua estranha, língua estranha. Mira quem está aqui. Oi. Todos talentos, parabéns. Não veio direito. Oh, quienes estão? Não dá para ver. Estão todos aí. Oi, pessoal. Só para dar um resumo aqui para vocês, ontem a gente teve o início do seminário, foi um tempo muito, muito bom. A gente tinha preparado um tema, né, para compartilhar e acabou que o tema ficou de lado, a gente não saiu da introdução. Foi tão rico que foi. Ah, agora sim. As leis do espírito. Tiago, vai conhecendo bem essa introdução sua. Graviola. É normal. Quê? Conhecendo bem essa introdução sua. Normal. O Matheus está aí, Matheus? O Matheus ali está aí, não? Ah, e a Edinha está aí também, que bom. O pessoal daí não está com vocês agora não, Thiago? Vocês estão trabalhando? Não, a gente vai começar daqui a pouquinho. Aqui está... Fala oi. É Vanessa? Oi, Vanessa. Você não está vendo eles, né? Não. Hola, hermanos, ¿cómo están? Olá, irmão. Onde está a Felícia? Sim. Aproveitando que o Thiago está conectado, também tivemos a ideia de estar orando sempre por vocês e em determinados tempos, períodos do dia. Aí, Thiago, se possível, me passa a programação com o fuso horário aqui do Brasil, Tá. para a gente, minutos antes de você começar a compartilhar aí, a gente poder orar pelo tempo. Tá bom. Eu te mando aqui. Aí a gente compartilha. Às 11 horas de lá, então. Se quiser já orar agora, vamos começar daqui a pouquinho o seminário. Aham. Vamos orar. Vamos. Onde O Marcos está dando trabalho aí? Olha, o Marcos tem dado um pouquinho de trabalho, mas tem sido, em grande parte, uma grande bênção, né, Marcos? Está comendo direitinho? Ele está comendo tudo. Ele está comendo direito, está comendo tudo. Diferente. Ele está comendo direito, ele está comendo tudo. Ele está comendo tudo. Hermanos, fizemos um barbecue ontem. Um assado. Assim, só para constar para minha amada esposa, eu tô de dieta, tá? Está cheio do Espírito. Mira lá a mesa. Vejam a mesa. Vejam a mesa. Opa! Esse é só a entrada. Oi? Renato, cadê a Renata que gosta de cozinhar? Aqui, Renata, eles fazem entrada para tudo. Até no café da manhã tem entrada. Essa aqui é a entrada do café da manhã. Depois
É tipo assim, né? Vai estar excesso de bagagem agora. Eu quero ver a sua saída daí. O problema não é entrar, o problema é que sai, né? Você vai Essa palavra. sair. Ai, meu Deus. Nós vamos ter excesso de bagagem. A Michelle é caladinha, mas a Michelle também não rejeita nada. Tudo que dá para a Michelle, ela come. É mesmo. Ai, a Michelle comeu 12 siri no primeiro dia. 12 siri. Como está o pastor Paulo da Silva? Como está o pastor Paulo da Silva? Ele tá perneta, mas tá vivo. Tá muito triste. Ô, ele aderiu a sua pegada. Deixa eu te falar uma coisa. Ele tá triste ou feliz? Feliz, vai. Ah, entendi. Não, que isso? Mas tá tão ruim assim? O negócio tá bom, não. Tá ruim. Usando bengala. Semana que vem nós vai estar instalando um rapelzinho lá para ir descer e subir do apartamento. Vai ver cabeceando as escadas. Ô Pedro, fala para ele que nós vamos alugar a casa do lado aí. O cara já até me ligou para alugar. Aí vai mudar pro lado. É verdade. Vai ficar fácil agora para ele. Sim. Sim, meus irmãos. Mira quem chegou aqui. Vejam quem chegou aqui. Mira. Olá! Ela vai cantar uma canção. Ela vai cantar a canção que quando chegamos a cantar. Mira, dá para sair. Mira como fomos recebidos sexta-feira. ¿Cómo están mis amigos, mis hermanos? ¿Cómo están? Muy bien. Este es un saludo fraternal. ¡Qué bien! Haremos lo posible por seguir firmes a Cristo. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo están? Muy bien. Estamos recebidos aí. Vamos estar orando. Puxa esse microfone para cá. Ele não vai. Pode orar. Letícia, ora pra gente. Eu? Levanta. Vou levantar, peraí. Pega a jarra. Eu tenho um suporte para isso. Aqui, põe aqui, ó. Põe a jarra aqui. Carreira. Tiago, vamos orar, viu? Estamos esperando. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esse de hoje. Obrigada pela vida do Tiago, do Marcos, do Senhor, que tão diligentemente foi para visitar os nossos irmãos lá, para ser ânimo, Pai, para ser alegria, Senhor, para ser palavra do Senhor, Pai. Pedimos que o seu Espírito Santo, Pai, os conduza nesse tempo lá, Senhor, os livre de todo mal, Senhor, os capacite, Deus, a toda boa obra, Senhor, que o seu Espírito Santo guie, Pai, a vida do Tiago, do Marcos, da Michelle, Senhor, que em tudo que eles falarem, Pai, possa testificar acerca de si mesmo, acerca do Senhor, da sua palavra, Pai, que seja poder, Deus, que seja revelação, Deus, na vida dos nossos irmãos lá, Senhor, que haja transformação, que haja arrependimento, Pai, que haja reconhecimento do senhorio do Senhor na vida do Pai. Guarda o caminho deles, Senhor, abençoa os irmãos que estão recebendo, Pai, abençoa elas com recursos materiais, físicos, espirituais, Senhor, e que seja tudo para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. 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 Você foi a Carol que eu não... Tiago, vamos deixar você com esse papel difícil aí. Quer comer? Mas nos vemos depois. Ah, ele dá um tripézinho. Irmão, nós estamos sofrendo muito a karma, ficando por nós outros. Nós estamos vendo suas bochechas inchadas, realmente. Ô, Marcos, eu tô vendo a imagem da igreja perseguida no seu rosto. Irmãos, mas muito bom ver vocês, que tenham um belíssimo tempo, que seja um tempo glorioso do Senhor, que eles possam falar muito para vocês. Abraço. Tchau. Tchau.
Tchau, Pedrinho. Tchau, minha também. Tchau, irmãos. Bela palavra, Pedro. Eu ouvi a palavra quase que toda. Eu vou usar alguns pontos da sua mensagem aqui hoje. Vou usar. Beleza. Vai colar. Ele vai pegar colinha. Tchau, meu amor. Tchau, pessoal. Beijos. Tchau, Pedrinho. Tchau, Pedro. Aqui, Pedro. Tchau, Pedro.